Amém. Amém. Graças a Deus. Saúdo a todos os amados irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos felizes por essa oportunidade que estamos tendo na presença do Senhor para louvarmos, adorarmos a Deus, como fizemos agora, e também termos este momento em que nos reunimos para ouvir algo da Palavra de Deus, para que Ele nos ajude e console nossos corações, anima os nossos espíritos, porque é isso que a Palavra do Senhor faz com cada um de nós. E nós somos um povo necessitado, somos um povo carente, somos um povo que precisa constantemente da guia, da destra, da direção de Deus. Nós, como ovelhas, não podemos andar ou guiar a nós mesmos, precisamos de um pastor. Mas a palavra diz que o Senhor Jesus Cristo é o nosso pastor. Então, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, porque sabemos que Ele está cuidando de nós e que este momento que estaremos tendo agora, meditando na palavra do Senhor, que Ele possa confortar os nossos corações, se há algum entre nós aflito, se há algum necessitado, que Deus venha de encontro à necessidade de cada um esta noite ou esta tarde, para que nós possamos nos alegrar, porque sabemos que pertencemos a um Deus vivo e a um Deus que está sempre pronto para acudir aos seus filhos que confiam nele e na sua palavra. Amém? Quero agradecer aqui a assistência que os irmãos deram para nós, irmão Nilton, irmão Vicente, obrigado irmãos. E mais uma vez quero agradecer ao irmão Vicente, que na semana passada aí nos ajudou, trazendo uma palavra para a igreja, para a nossa igreja em Francisco Morato. E hoje senti de trazer algo para os irmãos, uma mensagem rápida, mas que eu espero que ajude os irmãos, e é sempre bom termos esse companheirismo, sim? Então preparei aqui algumas notas, alguns comentários que eu quero fazer, baseado em algumas pesquisas rápidas que eu fiz aí, sobre um tema que eu queria tratar com os irmãos. Eu quero dar o título dessa mensagem: A Zona de Segurança de Deus. Vi que o irmão Brana mencionava algumas vezes sobre isso, e achei por bem nós tratar um pouco sobre isso, porque o irmão Brana se ocupava muito com esses temas voltados à segurança do povo de Deus, a necessidade de estar sempre buscando a sua presença para que ele possa se sentir seguro, confiante e, acima de tudo, guiado, dirigido em tudo que fizer. Nós precisamos disso. E o profeta fala em suas mensagens que nós precisamos estar dentro de uma zona de conforto, ou do que ele também chamava de uma zona de segurança. E esta zona de segurança você vai encontrar somente em Deus e na sua palavra. Então eu quero tratar um pouco sobre isso, baseado nas Escrituras, baseado em alguns sermões do irmão Brana. Mas para isso, então, eu quero fazer a leitura de uma palavra e vou pedir para que nossos amados irmãos abram suas Bíblias comigo no livro de Isaías 41. Vou pedir para que se coloquem de pé. Vamos fazer a leitura de Isaías 41, a partir do versículo 8. Vou dar um tempinho para os irmãos acharem. Isaías, capítulo 41, vamos ler a partir do versículo 8. Graças a Deus. Isaías 41, versículo 8. Vamos ler até o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Porém tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi descendência de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: Tu és o meu servo, e a ti escolhi, e nunca te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se indignarem contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, porém não os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu
te ajudo. Digam graças a Deus. Curva a tua fronte, vamos falar com o Pai. Querido Deus e amado Pai Celestial, é precioso, Senhor, este momento que estamos tendo agora, onde aqui estaremos ouvindo e meditando na tua palavra. Ajude-nos, Senhor, porque essa é uma necessidade nossa de ouvir de ti e aprender mais de ti. Sim, Senhor, cremos que tu está fazendo uma obra em nosso meio, que tu está preparando um povo, uma igreja, para o arrebatamento. Tu está colocando o povo em ordem, Senhor. E até que este arrebatamento aconteça, o teu povo não está parado, ele está marchando. Mas nós, para marcharmos, Senhor, precisamos daquela voz de comando, daquele alarido. E queremos que esta mensagem, esta palavra, tenha nos guiado, tenha nos dado esta voz de comando para nos guiar, para nos dirigir. Então, Senhor, esse é o nosso desejo. Guia-nos através da tua palavra, porque é na tua palavra que encontramos o consolo e o conforto. Console cada um de nós agora, Senhor. Fortaleça nossas vidas. Que o entendimento que Tu nos des, acerca da Tua palavra, possa ser guardado em nossos corações e que sirva de exemplo, de estímulo para as nossas vidas, enquanto estivermos aqui para dar testemunho de Ti, da Tua palavra. Então, Senhor, que o Teu Santo Espírito agora encontre espaço no coração de cada filho e de cada filha Tua agora, para falar com eles. Que Tu possas agora, Senhor, fazer esta obra em nosso meio. Enche-nos com o Teu Santo Espírito. Fale conosco agora. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome amoroso de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Graças a Deus. Cantamos mais uma vez Sublime Graça? Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém. Graças a Deus. Podeis tomar vossos assentos. Aleluia. Amém. Enquanto estivermos aqui ministrando, nós vamos aqui fazer a ministração e não sabemos se em algum momento o sinal vai estar bem ou se vai cortar. Então, talvez alguns irmãos vão ter dificuldade se isso acontecer, mas nós estaremos aqui ministrando mesmo assim e estaremos aqui fazendo o registro para que depois os irmãos que não puderem ou não puderem acompanhar possam depois ouvir e estar a par do que nós tratamos aqui. Amém? Que Deus nos ajude e que possamos ter esse momento que é precioso, esse momento de companheirismo com a sua palavra. Essa escritura que nós lemos é contagiante, não é? Isaías 41, palavras ungidas, palavras de conforto, palavras de consolo. O livro de Isaías é dividido em 3 partes. Eles dizem que a segunda parte começa a partir do capítulo 40, que é a parte da consolação. É um livro de consolação, são vários capítulos ali. E aqui Deus está confortando o seu povo, consolando o seu povo por causa das aflições que eles estavam passando. Algum tempo atrás, isso faz uns 2 anos, eu ministrei um tema chamado A Conversão de Israel. E nesse estudo, eu lembro que eu ali tentei expor e me opor contra a uma certa teologia que tem sido pregada e incentivado nas igrejas evangélicas. É chamado de teologia reformada ou teologia da substituição. O que é isso, irmão Diógenes? É uma teologia que alguns teólogos criaram que promove a falácia, porque eu não creio nisso, isso é uma mentira, de que Israel foi substituído hoje pela igreja gentílica. E que todas aquelas promessas que você vê na Bíblia, lá no Antigo Testamento, que eram dirigidas para Israel, seriam agora voltadas somente para o povo gentil, para a igreja gentílica. Essa interpretação que eles fizeram procura então adequar todas essas bênçãos que Deus prometeu para Israel, como se fosse agora somente para os gentios eleitos. Porém, ainda que nós possamos adequar algumas escrituras e incluir a igreja gentílica ali como também beneficiadora daquelas promessas, muitas escrituras, na verdade, estão tratando ali exclusivamente e apenas do povo judeu, do povo de Israel. Mas você pode, como eu disse, adequar essas escrituras e dizer que isso também é para mim, isso também é para nós. Eu quero tratar só um pouquinho rapidamente sobre isso,
Porque veja, essa escritura aqui que nós lemos de Isaías 41, ela trata, como eu disse, de consolar. Deus aqui está consolando o povo de Israel, o povo judeu. Porque nesse tempo aqui, os judeus estavam exilados. Essas palavras dirigidas para o momento em que a Babilônia destruiria Jerusalém, os muros da cidade, o templo, e Israel seria levado cativo para aquela cidade. E então, ali Deus estava confortando e consolando o seu povo, dizendo que haveria um momento em que Deus os levaria de volta para a sua terra de origem. Então, logo terminasse o tempo de cativeiro, porque haveria um tempo, né? Todas as coisas são pré-determinadas. Então, Deus, nessa ocasião aqui, ele estava prometendo salvar Israel, para dar para eles uma promessa que poderia consolá-los. E Deus também fez a promessa nessa ocasião de que ele enviaria inclusive um homem que ele chamava de o seu príncipe, o seu ungido. Deus usaria este príncipe como um libertador de Israel, que foi o rei persa Ciro. Deixa eu só ler rapidamente, isso está lá em Isaías 45, os primeiros 2 versículos. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, Deus se dirigindo a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante de sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Bom, aí depois você vai lá no livro de Esdras, e você vai ver que é mencionado ali, é registrado, que o rei persa Ciro publica um decreto onde ele autoriza o retorno de Israel para a terra de Jerusalém. Né? Agora, o mais incrível de tudo isto é que essa profecia aqui de Isaías, que menciona o nome de Ciro, ela teria sido escrita 150 anos antes de Ciro nascer. Porque se cremos que foi Isaías quem escreveu, então você faz a cronologia, você busca o histórico, você vai ver. E isso foi no mínimo 150 a 200 anos. Alguns chegam a dizer 200. 200 anos antes de Ciro nascer. Ali a profecia estava falando que viria alguém chamado Ciro e que ele seria o príncipe libertador. Então, isso serve para quê? Para mostrar para mim, para você, que Deus realmente sabe todas as coisas e que ele predestina cada filho seu para um fim determinado. Porque, veja, não é somente Ciro que Deus poderia dizer, através de um profeta, daqui tantos anos virá alguém chamado Ciro e ele fará algo. Não é apenas Ciro, mas cada um de nós, eu, você, todos nós, Deus conheceu você pelo seu nome. E Deus colocou o teu nome lá no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Deus tem esse conhecimento, Deus tem esse entendimento. Deus conheceu cada filho seu e ele sabia quando que cada filho seu viria no tempo oportuno para o mundo para fazer algo específico que Deus queria que você fizesse. Deus sabe tudo, queridos. E veja, não é só este caso aqui de Ciro. Se você for ver, eu estava vendo rapidinho agora, lá em 1 de Reis 13:2 também é um outro registro parecido. Lá um profeta diz, vai nascer um filho da casa de Davi algum dia que será rei, o seu nome será Josias. E Josias não tinha nascido ainda. Mas Deus toma um profeta e diz, olha, vai nascer alguém, seu nome será tal e ele fará tal coisa. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe tudo, queridos. Amém? Isso é um conforto. Não é isso? Isso é um consolo para nós. Agora, deixa eu ler algo aqui do Salmo 139, porque ali você vai ver, e eu gosto muito de ler isto, porque é uma escritura que ajuda você a entender de que, na verdade, realmente tudo já está determinado. Deus conhece todas as coisas, Deus tem tudo escrito no seu livro. Né? Salmo 139, verso 16, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Deus escreveu e Deus determinou. É assim que eu quero que seja, é dessa maneira que vai ser. Isso é presciência, isso é predestinação. Agora, isso aqui também serviu para mostrar que além de saber quem iria governar, uma vez que Deus é aquele que conhece todas as coisas e anuncia as coisas antes que aconteçam, conforme diz as Escrituras, você também pode ver que Deus
é quem, na verdade, institui ou desinstitui as autoridades. É ele que faz isto. Lá em Daniel 4,32 diz: o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Deus tem um domínio sobre tudo. É Deus quem determina para quem dá autoridade e para quem ele destitui. Então, se algum dia você ouvir falar de um presidente que foi destituído por impeachment, seja o que for, saiba que a Escritura diz para você que é Deus. É Deus que institui. Nós tivemos uma senhora que foi presidente, né? E depois que saiu, ela disse que saiu porque sofreu um golpe. É verdade, ela sofreu um golpe, mas pela palavra de Deus, nós sabemos que esse golpe foi de Deus. Porque ele diz pela sua palavra: eu coloco e eu tiro. Amém? Então veja, no tempo designado de Deus, Ciro então ali apareceu, reinou sobre a Babilônia, e exatamente como havia sido profetizado. Eu tive que fazer algumas pesquisas porque existem alguns estudiosos que dizem que o livro de Isaías não foi totalmente escrito por Isaías. Alguns dizem que Isaías escreveu só até o capítulo 39. Do capítulo 40 em diante, teria sido outros 2 autores anônimos. E a parte do capítulo 40 teria sido escrito justamente na época de Ciro. Então eles usam esse argumento, na verdade, para dizer o quê? Que Ciro ali não foi profetizado nos dias de Isaías, mas foi ali feito um registro histórico, porque Ciro já estaria supostamente ali nascido e alguém apenas fez o registro. E existem algumas críticas aí a favor e contra isto. E alguns creem que o livro foi todo escrito por um só autor. E os argumentos também são bons, tanto quanto aqueles que dizem que não foi, porque dizem que o livro de Isaías, a partir do capítulo 40, você tem ali um outro estilo, uma outra forma de expressar, porque isso são os filólogos que conseguem estudar e ver as diferenças, mas tem aqueles estudiosos que dizem: não, o profeta pode ter sido usado por Deus e pode ter mudado o seu estilo. Eu estava ouvindo um comentário, eu estava lendo um comentário de Don Javis, ele disse: Shakespeare foi isso, ele tinha um estilo e depois terminou sua carreira literária com outro estilo. Se Shakespeare pôde mudar seu estilo, por que o profeta de Deus não pôde mudar? Então, até tem os manuscritos do Mar Morto. Eu, inclusive, estava vendo uma foto escaneada, está disponível na internet para quem for fazer pesquisa. Como eu fiz, você vai encontrar ali que quando chega no capítulo 39, porque os manuscritos do Mar Morto, todos eles estão disponíveis para você ver. Aí você vê ali os rolos, você corre o rolo, aí quando você vê o capítulo 39 por 40, você não vê mudança. Como se fosse ali uma descrição de um outro autor ou de um outro. Não. Os manuscritos do Mar Morto, que são as escrituras mais antigas da Bíblia que nós dispomos, não fez nenhuma separação ali. Então ali é apresentado como se fosse um só autor. Então eu quero crer também que foi só um só autor. Mas embora haja essa distinção, essa divergência, todos aqueles que dizem que não foi Isaías que escreveu do 40 e diante, pelo menos eles concordam com uma coisa: eles creem que foi de qualquer forma inspirado. Não há como você combater isso é impossível. É inspirado, porque ali tem profecias também, principalmente voltadas ao Messias, que se cumpriram. Então a questão apenas é a autoria, mas ele sabe, olha, a inspiração é de Deus, não importa quem foi o profeta que Deus usou, porque não se apresenta, não diz seu nome, mas nós cremos que é inspirado. Tudo bem, eu creio que é inspirado, mas eu também quero crer que foi Isaías, porque até lá nos evangelhos, quando você vai ver o registro que foi dado os livros para Jesus abrir na sinagoga, diz que foi dado os rolos de Isaías, e Jesus abriu lá e leu o capítulo 60 ou 61. Ali não diz que era de um pseudo Isaías, não, diz profeta Isaías. Então sempre foi crido como se fosse Isaías o seu único autor. E também, se você for fazer a pesquisa que eu fiz, você vai ver que José, o historiador, ele admitia que Isaías escreveu todo o livro. E que, inclusive, quando Ciro tomou ciência do seu próprio nome ali escrito naqueles rolos, 150 anos antes dele nascer, ele mesmo se convenceu pela palavra de Deus que ele era aquele homem, aquele príncipe, aquele ungido. Então isso até motivou Ciro para fazer o que as escrituras disseram que ele faria. Ele libertou o povo de Israel e deixou que os judeus voltassem para Jerusalém. Então veja, Deus ele prometeu livrar o seu povo. Ele prometeu proteger o seu povo, o povo de Israel. E ele sabe como fazer isso. Ainda que ele use formas estranhas como ele fez, usando um príncipe gentil para ser o seu ungido, ele tem formas diferentes e estranhas de atuar. Como nós já estudamos, né? O profeta fala muito isso. Deus atua de maneiras estranhas.
E Deus nos manda agir, às vezes, de forma estranha para o mundo aí fora. Às vezes as pessoas olham para você e te acham uma pessoa estranha, porque você, se você é um filho, se você quer seguir a palavra, você vai ter que agir de uma maneira estranha para os de fora. Paulo disse, você tem que se fazer de louco para este mundo, se você quer se fazer de sábio. Então Deus, ele usa maneiras estranhas para atuar. Então Deus fez promessas. E ele cumpre as suas promessas para aqueles que são descendentes de Abraão. Agora, nós podemos também aplicar as promessas de bênçãos e os livramentos que Deus prometeu aqui para Israel, igualmente também para a igreja de Jesus Cristo. Porque a igreja de Jesus também, como Israel, é um povo perseguido, é um povo sofrido. Então, como eu disse, aquilo foi escrito para Israel, mas você pode adequar e aplicar isso também em uma medida para mim e para você. Isso também é para a igreja. As promessas que são para Israel são também para a igreja. Porque você veja, as promessas que Deus fez para Israel, fez antes também para o patriarca, para Abraão. E nós somos filhos de Abraão. Segundo a eleição, nós somos filhos de Abraão também. Então, igualmente, as promessas são tanto para os judeus, como também para a igreja de Jesus. Porque Abraão também é o nosso pai, ele é o pai de muitas nações. E todos os gentios que pertencem à eleição também estão incluídos aqui como filhos de Deus, segundo a promessa. Porque Deus, ele prometeu a Abraão que sempre seria o seu protetor, sempre seria o seu escudo. E essa também deve ser a herança de toda igreja, porque como eu disse, como Israel foi perseguido, a igreja também é perseguida. Deixa eu só ler aqui para você a promessa que Deus fez lá para o nosso pai, Abraão, Gênesis 15, verso 1. Aqui diz, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Ou seja, eu sou a tua zona de conforto. Desculpe. Eu sou a tua zona de consolação. O teu grandíssimo galardão. Deus prometeu isso para Abraão. E a promessa que é para Abraão, nosso pai, é para todos nós que somos seus filhos, seus descendentes. E quando aqui Deus disse, eu sou o teu grandíssimo galardão, eu estava lendo e refletindo isso hoje, me fez lembrar da palavra que o Espírito Santo deu para o irmão Branham. Porque você deve se recordar numa ocasião, acho que foi lá em 64, quando chamaram o irmão Branham para orar pelo Oral Roberts, ele estava enfermo do joelho. Então, ele mesmo era um curador divino e orou e nada acontecia. Então, o irmão Branham estava naquela região, naquela localidade, eu creio que foi lá em Oklahoma, Tulsa. E então o irmão Branham foi lá. Foi lá na casa do Oral Roberts, orou por ele, ele foi instantaneamente curado, Deus respondeu a oração. E disse que era uma casa muito suntuosamente rica e decorada, né? Porque ele tinha muitos bens, era um missionário muito famoso, muito conhecido. E quando o irmão Branham, ele se sentiu até pequeno dentro daquela casa. Né? E diz que quando, o irmão Branham ele conta isso, quando ele saiu daquela casa, antes de ir embora, ele disse que olhou para trás assim, ficou contemplando mais uma vez aquele pórtico, aquele frontal, tanta coisa ali. E o irmão Branham, ele disse que ficou triste, até chorou. Chorou por não ter tido algo assim também. E ao mesmo tempo que ele ficou triste e por ver aquilo tudo, e comparando com sua própria vida, porque ele também tinha um grande ministério, ele ficou triste, mas ele disse que o Espírito Santo imediatamente veio até ele e disse, não fique triste, meu filho, porque eu sou o teu galardão. Então, a mesma palavra que Deus deu para o nosso pai Abraão, eu sou o teu grandíssimo galardão. Deus ali consola o seu profeta e diz, eu sou o teu galardão. O irmão Livei também conta que certa vez os dois, irmão Branham e irmão Livei, estavam assistindo a televisão e ouvindo a ministração do irmão Oral Roberts, ele transmitia ao vivo os seus cultos. E o irmão Livei conta em uma mensagem que eu traduzi que o irmão Branham estava chorando enquanto via, dizendo, Lee, veja, eu podia ter tudo isso que Oral Roberts tem, mas veja, Deus não me permitiu que eu tivesse. Deus não quer que eu faça isso que ele faz. Com as suas grandes reuniões de tenda, naqueles tempos ali, anos 60 e pouco, o irmão Branham já não estava mais fazendo isso. E ele estava triste. Ele disse, eu até poderia fazer, mas Deus não quer que eu faça isso. Agora, por que Deus não queria? Porque, veja, o irmão Branham poderia fazer. Ele poderia ser muito mais famoso que Oral Roberts, poderia ter feito muito mais do que Oral Roberts fez, mas ele não quis fazer. Ele não quis usar
fazer uso do seu nome, do seu ministério para se enriquecer, para se lucupletar, para ficar famoso, né? Ele sabia que Deus tinha uma mensagem para ser transmitida através dele do seu ministério. Então, para que ele tivesse tudo que o Oral Roberts fez, ele teria que renunciar à sua mensagem. Ele teria que comprometer a sua palavra. O irmão Branham disse, não posso fazer isso. É isso que impedia. Não é que ele não quisesse. Ele tinha uma mensagem. E se ele quisesse fazer ou ter tudo que o Oral Roberts fez, ele não poderia pregar a mensagem que ele estava pregando. Porque não aceitariam. Ele teria que renunciar. Amém? Então veja, voltando aqui então. Deus é o nosso escudo. Deus é a nossa consolação. Ele prometeu aqui para os nossos patriarcas, para Abraão, que ele seria o galardão. Aqui você viu que Deus disse para Abraão, não temas, né? E depois lá para a descendência de Abraão, para os judeus, você vai ver que ele disse a mesma coisa, não temas porque eu sou contigo. A mesma promessa. E se a promessa é para Abraão e para Israel, também é para mim, é para você. Hoje Deus diz, não temas que eu sou contigo. Você pode adequar e tomar posse disso para você. Isso também é para a igreja, sim. Então veja, assim como Deus prometeu ser um escudo para Abraão, ele também prometeu ser um escudo para Israel. Deixa eu ler isto. Deuteronômio 33, 29. Bem-aventurado tu, ó Israel, quem és como tu? Um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro. Aqui ele diz, eu sou o teu escudo, né? E a espada é da tua majestade. Por isso os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas. Amém. Porém veja que Deus, ele é como um escudo, não somente, como eu já disse, para Israel, para os judeus, mas para todos aqueles que são retos de coração e que têm a Deus como seu único libertador e salvador. Salmo 7, verso 10. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Então Deus é um escudo, Deus é uma proteção, Deus é um alto refúgio para quem? Para todos aqueles que são retos de coração. Se você tem o coração reto pela palavra, Deus é o teu escudo, porque a palavra se torna o teu escudo. Salmo 18, verso 2. O Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Glória a Deus por isso. Ele é tudo isso para mim e para você hoje. Isso não é somente para aqueles que viveram lá debaixo da lei, mas também é para nós hoje que vivemos debaixo da graça de Deus. Então veja que essa figura aqui do escudo tem justamente esse sentido aqui. Esse sentido de proteção, de guardar, de proteger. Né? Um lugar onde o Filho de Deus ele pode encontrar refúgio e segurança. E na verdade o crente, o filho eleito, ele só vai encontrar refúgio nesta palavra, na palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que é o nosso escudo. Salmo 18, verso 30. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. A palavra de Deus é o nosso escudo. É o escudo de Israel e é o escudo da igreja, da noiva desse dia. E você sabe que Paulo, ele também fez menção desse escudo, que faz parte daquela armadura do soldado, né? A espada, o capacete, a couraça. Ele diz que o escudo também é uma arma nossa. É uma arma de proteção. E ele disse que é um escudo da fé. É assim que ele falava. Né? Então, ele nos fez lembrar que a fé que nós temos na palavra de Deus, ela se torna como um escudo para o crente, para todo aquele que confia em Deus. Efésios 6, verso 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Por que isso? Porque Deus, a sua palavra, é o teu escudo. Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu rochedo, é Ele que protege você, é Ele que consola você. É Ele que guarda você dos dardos inflamados. Ele cria em volta de você uma zona de segurança. Ele disse, não tema, eu sou contigo. Eu estou te guardando, não temas, eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha justiça, com a minha destra fiel, como diz outras traduções. Ele é esta zona de segurança do eleito hoje. Ele guarda o eleito, guarda os seus filhos.
Porque veja, se ele conhecia você desde antes da fundação do mundo, conhecia o teu nome, escreveu você, você acha que simplesmente você veio aqui por nada? Não, ele guarda você, ele cuida de você, ele protege você, ele ama você. Creia nisso. Satanás vai criar situações até para te deixar triste e fazer você crer ou pensar, será que Deus me ama? Sim, querido, Deus te ama. Você é a menina dos olhos de Deus. E olha que eu estou adaptando, porque isso aqui foi escrito para Israel. Israel é a menina dos olhos de Deus, mas eu quero dizer, a igreja também hoje é a menina dos olhos de Deus. Aleluia. Então, veja, nesse texto que nós lemos aqui de Isaías, Deus aqui está dando várias palavras de consolo, porque essa é a parte do livro que é chamada de consolação. Deus está consolando ali Israel. Então ele está criando aqui uma zona de conforto para eles, para proporcionar para eles fé, confiança. É que ele disse, eu te elegi da descendência de Abraão, eu te chamei dentre os mais excelentes, eu te escolhi e nunca te rejeitei. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra. Os teus inimigos, eles serão envergonhados, eles vão ser confundidos, eu te tomo pela tua mão direita, não temas, eu te ajudo. Ou seja, aqui Deus está dizendo, eu sou o teu escudo, eu sou a tua proteção. Enquanto você estiver comigo, nenhum mal te sucederá. Amém. Glória a Deus. Então, Deus ele fez várias promessas, se comprometendo em cuidar do seu povo. Porém, isso não é somente para Israel. Vou repetir isso aqui é para cada eleito de Deus, que leva os seus atributos consigo como filho e filha de Deus. Portanto, se Deus é o nosso escudo, não há absolutamente nada que o diabo possa fazer contra um filho de Deus. Nada, querido, nada. Como eu disse, ele pode criar situações, mas ele não pode tocar em você. Ele não pode desfazer o programa que ele tem com você, não pode. E o Mambrana, ele explicou para nós, porque eu tive que fazer a pesquisa, eu encontrei acho que o único sermão dele, onde ele faz um rápido comentário sobre essa escritura aqui, de Gênesis 15. Porque eu tive que voltar atrás, eu disse que a promessa é para Israel, mas também é para nós, porque é para mãe, antes para o nosso pai Abraão. Então em Gênesis 15, Deus disse, olha, eu não tenho, mas eu sou contigo, eu sou o teu escudo, eu sou o teu grandíssimo galardão. Aí, no sermão que não temos traduzido, o Mambrana vai fazer um rápido comentário para você sobre isto. Mensagem, ele jurou por si mesmo, 12 de dezembro de 54. Aqui ele diz, de volta ao livro de Gênesis. Eu estava lendo ele aqui outro dia, no capítulo 15 de Gênesis. Aqui vamos nós. Ouça o juramento que Deus jurou. Se você quiser ler algo para fazer você se sentir bem, sim, a palavra de Deus nos faz sentir bem. Aqui ele faz a leitura. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. A irmã Bana diz, eu sou o teu escudo. Se Deus é o teu escudo, como o diabo irá atingir você? Não pode. Não pode, Deus é teu escudo, querido. Vê, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Quem é o eu sou? Pergunta o Mambrana. É o Senhor, o teu grandíssimo galardão. Exato. Então, e o que Deus disse para Israel vale para toda a sua igreja também. Ali no livro de Isaías você viu, os que pelejarem contra ti se tornarão em nada. Assim serão os que perseguirem a igreja, os que perseguirem a noiva de Jesus. Né? Agora, não se esqueça que todas essas promessas aqui, elas só possuem valor para a igreja porque ela tem a palavra de Deus, então, como seu único refúgio. Porque você nunca vai poder encontrar refúgio, querido, em qualquer outra coisa fora disso. Você nunca vai encontrar um refúgio seguro em uma denominação, em uma organização, por exemplo. Porque alguns até se gloriam, eu pertenço à igreja tal. Vou citar aqui alguns nomes, eu pertenço à Assembleia de Deus. Eu pertenço à igreja, que outro nome aí? Show da Fé. Eu pertenço à Quadrangular, hein? Bola de Neve, tem uns nomes esquisitos, né? Paz Deus é amor, eu pertenço a isso, eu pertenço àquilo. E eles gostam até de citar como, por que isso? Porque eles tomam essa placa como a sua zona de segurança. É uma igreja nas qual é tão cotada, é tão apreciada, é tão admirada, é tão prestigiada, então eles se gloriam disso e dizem, eu pertenço a esse ministério, eu sou disso aqui. E eles fazem disso um conforto para eles. Se consolam com líderes, com ministros por causa da sua posição, por causa do seu status, mas sabe, a única zona de segurança que você vai encontrar não é numa placa de igreja, não é num tabernáculo qualquer, não é numa igreja, é somente em Cristo, em seu Filho, é somente na palavra de Deus.
Não é você se amparando em alguma vida religiosa, buscando segurança em algum tipo de experiência, em algum sinal, algo sobrenatural, alguma sensação, porque nenhuma dessas coisas pode transformar a vida de alguém, a não ser Cristo. Deixa eu ler algo que nós não temos traduzido, deixando escapar a pressão. 18 de março de 62. Deixe-me dizer a você, amigo, não se refugie em sua organização. Não tente se amparar no tabernáculo, na igreja, ou a qual grupo você pertença. Não faça isso. Não se refugie em alguma pequena experiência. Eu sou unicista com Cristo, irmão Jorge. Meu pelo ficou arrepiado quando eu ouvi uma banda dizendo que ele é unicista com Cristo. Não é nisso que você vai conquistar alguma segurança, querido. Aqui uma banda fala, o mundo está simplesmente cheio esta noite de alguém andando com sensações, pelo arrepiado, como eu disse, fogo e fumaça, sangue, colunas de fogo, sobrenatural fotografado. Olha só a vindicação, olha a segurança que nós temos na nossa doutrina, no nosso grupo e tudo mais. Aqui o profeta diz, não creia nisso. Há somente uma sensação que é Cristo. A vida de Cristo em você. Quando você está lá dentro, irmão e irmã, sua vida é mudada. Você se torna uma nova criação. Quando você está em Cristo. Esta é a tua zona de conforto, de consolação. É isso que te muda, é isso que te transforma, é nisso que você tem que buscar como teu refúgio, como teu escudo. Não em qualquer outra coisa. Ou ensino, ou palavra, ou grupo. Você passou da morte para a vida. Eu não posso julgar você. Eu não fui enviado para julgar. Eu somente fui enviado por esta palavra. Sim, porque é nesta palavra que você tem que se refugiar. Aqui está dizendo, não se refugie em mim. Se refugie em Cristo, na sua palavra. Então veja, é somente na palavra revelada de Deus que você vai encontrar o teu escudo. E não em algum conhecimento intelectual, em alguma teologia. Nós já dissemos em alguns estudos que nós ministramos que alguém pode ter até o conhecimento correto da doutrina, o conhecimento intelectual somente, mas não a revelação. E isso não salva ninguém. Você pode ter conhecimento correto, doutrinal correto, e ainda assim está perdido. O conhecimento em si ele não te proporciona nenhum escudo de proteção, exceto uma vida que seja transformada e rendida a Cristo e a sua palavra. Mensagem de Testemunhas de 53. Nós verificamos que um escudo eclesiástico não se encaixa em um homem de Deus. Isso mesmo. Toda a sua teologia não se encaixa no poder de Deus. Não se precisa de teologia. Não se precisa de cultura. O que se precisa é de um coração rendido à palavra de Deus para ser uma testemunha genuína. Amém. Graças a Deus. Agora, essa questão da zona de conforto que nós estamos aqui tratando, ela também é muito tratada, é bastante debatida hoje entre os psicólogos. Hoje é muito comum você ouvir eles dizerem que nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Eles até usam, às vezes, essa expressão para se referir à vida de uma pessoa que está sempre em conformismo, que está sempre em rotina, onde as pessoas ali fazem sempre a mesma coisa, com medo de enfrentar novos desafios, de cometer riscos, de fazer novas descobertas. E eles dizem que a menos que você saia do comodismo, você jamais se desenvolverá pessoal e profissionalmente. E eles também dizem que a sensação de segurança que essa condição dá, de ficar ali sempre cômodo, com medo, ela dá, na verdade, ao indivíduo uma falsa segurança. Porque eles dizem que no momento que vier algum problema, alguma luta, uma tribulação, uma situação que seja contrária, o choque pode ser tão grande, às vezes, para alguns, que vai deixar ele despreparado até para qualquer tipo de reação que ele queira ter. Alguns estarão preparados e outros não. Por quê? Porque se acostumaram na sua zona de conformismo, na sua zona de conforto. E eles dizem também, porque eu fiz uma leitura para ver o que esses psicólogos dizem, eles dizem que se você está insatisfeito no trabalho que você tem, no teu emprego, mas tem ao mesmo tempo medo de sair para procurar algum outro trabalho, eles dizem porque você está numa zona de conforto. Eles também recomendam que a pessoa então tenha coragem e saia da zona de conforto e procure um trabalho, procure um outro serviço se você está triste,
E eles também dizem que se um homem tem vontade de conhecer mulheres interessantes para se relacionar, mas não faz, eles dizem é porque ele está numa zona de conforto e tem medo de sair disso. Agora veja, deixa eu dizer algo aqui. Todas essas coisas aqui que eles dizem tem um pouco de verdade. Eu disse um pouco. Porém, se você não tomar certos cuidados, você poderá cair em uma armadilha. Porque você nunca pode se esquecer que a primeira pessoa na Bíblia que alguma vez saiu da sua zona de conforto, quem foi? Eva. Satanás conseguiu convencê-la de que ela poderia ser mais do que ela era, desde que estivesse a fim de correr riscos e enfrentar novos desafios. Então, o que Satanás fez foi justamente convencer aquela mulher a sair da sua zona de conforto. E ela aceitou aquilo. Eva aceitou aquela dialética da serpente, porque tudo que ela ouviu fazia muito sentido, era tudo muito razoável para ela. Contudo, a mulher não estava tendo discernimento de que ali a serpente estava, na verdade, guiando ela para caminhos de morte. Então, eu quero dizer para você algo um pouco contrário aqui. Busque por alguma coisa. Busque por um crescimento, né? Faça alguma coisa nova, aprenda um novo idioma, conheça um outro lugar, quer mudar de emprego, mude, se você está satisfeito, está triste, está sozinho, busque um par, busque um cônjuge, né? Mas você não precisa sair da tua zona de proteção de Deus. Você não precisa sair da tua zona de segurança de Deus. Os psicólogos dizem, sai da tua zona de segurança e busque. Eu digo, busque, mas não saia da zona de segurança de Deus. Porque primeiro você tem que estar nessa zona de segurança. E quando você está nessa zona de segurança, aí então, minha querida irmã, meu querido irmão, é que você pode se aventurar a coisas novas, a novos desafios, a se desenvolver como profissional, como você quiser. Porque primeiro você tem que... Eu vou tratar algo aqui, vai ser um pouco rápido, porque nós já tratamos outros estudos. Umbanda disse que nós temos que ser motivados, nós temos que ser guiados por motivos e objetivos corretos. É? Os nossos objetivos, eles podem até estar corretos. Porém, se os nossos motivos não estiverem corretos, nada vai dar certo. Mensagem de divindade explicada aqui. Você deve testar o teu motivo e objetivo primeiro. Enquanto os teus motivos estiverem errados, não importa qual seja o teu objetivo, ele pode estar correto. Eu quero crescer, eu quero progredir, Deus quer isso também para você. Mas se o teu motivo, porém os teus motivos para esse objetivo estão errados, então isto nunca irá funcionar. Está entendendo aqui? A questão é, qual é o espírito que está te motivando? Porque o que foi que motivou Eva? Foi Deus? Foi a serpente? Foi Satanás? Eu repito, Deus quer isso também para você. Deus quer que você progrida, cresça, sem sair da sua zona de conforto, porque se você sair disso aqui, você está perdido. É este o ensino nessa noite. Você não pode sair desta zona de conforto. Satanás deu uma palavra para Eva, sai da tua zona de conforto, como os psicólogos dizem, né? E aquilo ali estava correto, porque eles falam meias verdades, mas eles não te contam toda a verdade. Para você fazer algo, você tem que ter motivação correta. E em tudo que você faz, há sempre um espírito por trás envolvido. Há um espírito por trás de cada motivação. Então a pergunta que eu te faço é, você quer fazer algo novo, você quer progredir, você tem novos bons objetivos? A pergunta que eu faço é, qual é o espírito que está por trás te motivando? Se não é o espírito de Deus, esqueça. Esqueça. Ah, irmão Jorge, eu estou cansado da minha esposa. Ela não é uma crente como eu sou crente. Eu quero me divorciar. Até agora eu não fiz porque eu estou na minha zona de conforto. Porque não quero escandalizar os outros irmãos crentes, mas chega disso, eu quero sair da minha zona de conforto, eu quero me divorciar, quero me casar com uma outra esposa que seja mais crente, mais fiel. Me desculpe, meu querido, mas Deus nunca motivará nenhum filho seu a comprometer a sua palavra. O objetivo está errado, o motivo está errado. O Umbanda disse, testa os teus motivos, testa os teus objetivos. E o Umbanda também ele falou que a condição do coração vai revelar os motivos de cada um, que vão se refletir, na verdade, no tipo de vida que ele vive. A igreja escolhendo a lei ao invés da graça. Sua vida, o que você vive, diz realmente o que você pensa em seu coração. Você vai refletir externamente o que está dentro de você. Você não tem como enganar ninguém.
O Espírito que estiver guiando, motivando você, vai ser manifestado através das tuas obras. As tuas obras vão manifestar quem está guiando a tua vida, quem está te motivando. Portanto, querido, o que nós podemos fazer é sempre procurarmos o quê? Saber qual é o melhor caminho que Deus quer para nós. Deus sempre quer um caminho melhor para mim e para você, mas então você tem que fazer o quê? Conhecer a Deus, conhecer a sua palavra e pedir direção a Ele e deixar que Ele guie você, porque Ele é teu guia, como nós falamos, Ele é nosso pastor, né? Então nós temos que procurar saber isso, qual é o melhor caminho que Deus quer para você, porque a palavra diz, tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Porém, você precisa saber que quando você quer fazer algo para Deus, ou quando você quer crescer, progredir, avançar, seja o que for, sempre que você quer fazer alguma coisa, sempre vai acontecer também algum problema. Porque o Mambanda ele disse que Satanás sempre procura encontrar alguma maneira de nos desestimular e de nos atrapalhar. Eu quero ler algo aqui em um sermão que nós não temos traduzido. Preste bem atenção no que o Mambanda aqui vai dizer para você. Mensagem: aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Já até decidi, vai ser a mensagem do dia de amanhã de segunda-feira. Meia-noite você pode ver, está lá no meu site. Vai ser essa mensagem aqui. 29 de junho de 57. Não temos traduzido. Aqui o profeta vai dizer: são tantas as vezes em que chegamos a um ponto onde não conseguimos nos aquietar e ficamos nervosos. É verdade. Você sabe, às vezes a conversão não muda isso aqui. Às vezes a pessoa tem uma condição natural, ela é nervosa por natureza. E às vezes, se ela não tem um bom amparo nesse escudo da palavra, esse nervosismo toma conta dela. E aqui o profeta disse, talvez porque ele mesmo confessava que era nervoso, não é isso? Então ele diz, olha, às vezes nós não nos controlamos, às vezes nós ficamos um pouco meio que cambaleando, né? Não sabemos o que fazer. Agora, assim que começamos a fazer algo de bom, então vemos os problemas chegando. Mas isso é o diabo tentando perturbar o programa de Deus. Ah, mas irmão Jorge, eu tenho me esforçado, tenho tido boas motivações, tenho tido bons objetivos, mas nada acontece, irmão Jorge. É um problema atrás do outro, é uma perturbação atrás da outra. O que está errado? O que está errado em mim? Nada está errado, querido. O profeta aqui está dizendo, você pode ter uma motivação certa, você pode ter um objetivo certo, e mesmo assim você pode passar por algum problema, por alguma luta aí. Porque ele diz, é Satanás tentando interromper este programa. Deus tem um programa para mim, Deus tem um programa para você. Ele quer fazer dele mesmo e da sua palavra uma zona de conforto e segurança para você. Deus quer o melhor para você. Então ele quer que você faça a vontade dele, siga a sua palavra, esteja debaixo desse escudo de proteção. Mas aqui ele diz, se em algum momento você fizer tudo isso e ainda assim as coisas não acontecerem, acredite, é Satanás tentando pôr duro no teu coração para fazer você pensar que esse rumo que você está tomando não é o adequado, não é o correto. Porque veja, eu estava contente, estava satisfeito naquela zona de conforto de Deus, mas ele veio lá e pregou uma mentira, você pode mais. E sim, os filhos de Deus podem mais, mas você tem que ter a motivação certa, você tem que ter o objetivo certo, e você tem que ter a guia e a direção certa de Deus segundo a sua vontade perfeita. Ele continua, nós verificamos isso em nossas vidas individuais, sim. Verificamos isso na nossa igreja aí pelo mundo. Verificamos isso em nossos assuntos nacionais. Você encontra isso em todos os lugares. E então, podemos saber que quando estamos nos preparando para fazer o que é certo, o mal está sempre presente. Satanás está sempre ali para te trazer dúvida, tristeza no teu coração, criando uma situação para te desanimar. Para que isso? O profeta explicou. Para aqui atrapalhar o programa de Deus para você. Mas a maneira de superar isso é pensar em seu coração qual caminho Deus quer que você siga e qual é o melhor caminho. E então fique com esse caminho. Deus disse, não temas que eu estou contigo, não te assombres que eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Ele tem um caminho melhor para mim e para você, querido. Então isso aqui é algo que eu sempre gosto de comentar quando ministro, né? Porque eu gosto de comparar essas coisas que o profeta fala com o que é dito aí pelos religiosos. Porque o que os religiosos dizem aí fora? Faça o que é certo e você não vai ter problemas. Aqui o profeta diz o contrário. Faça o que é certo e tenha certeza, o inimigo vai para cima de você. Os problemas vão vir, tudo diferente do que é dito aí fora. Agora,
Saiba que existe uma promessa na Bíblia de que se você mesmo, ainda assim passar por tudo isso, resolver continuar seguindo o caminho de Deus, Ele será o teu escudo, meu querido. Ele será o teu escudo, minha querida irmã, para você contra todos os dardos inflamados do inimigo. Porque nele você sempre encontrará um lugar de segurança, sempre. Então, a condição que Deus faz para te manter seguro e firme é que você esteja sempre com a sua vida escondida com Cristo em Deus. Enquanto você estiver buscando refúgio em Deus, na sua palavra, nos seus caminhos e fazendo a sua vontade, todas aquelas bênçãos redentoras do Calvário lá pertencem a você. Mensagem que não temos traduzida, deixando escapar a pressão, 18 de maio de 62. Observe agora a zona de segurança de Deus. Nós estamos dentro de uma zona de segurança, nunca saia disso. O lugar de segurança de Deus. E quando estamos aqui dentro, nesse refúgio, temos um direito ao poder de cura de Deus. Veja, se você está dentro dessa zona de conforto, você tem direito a promessas. Se Deus deseja perdoar o seu inimigo e levá-lo para o refúgio, quanto mais Ele cuidará dele depois que Ele o colocou lá. Vê? Há poder de cura. Então, quando os cristãos ficam doentes, não há necessidade de ficar todo nervoso por causa disso. Basta lembrar, pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa é a promessa. Ele prometeu isso, então Ele não pode simplesmente tomar isso de volta. Isso é um lugar de refúgio para a nossa enfermidade, para as nossas preocupações. Lance sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Isso é um refúgio. Confie em sua palavra, em suas promessas. Cada promessa que Ele fez pertence a você, enquanto você estiver em seu reino. Veja, essa é a condição. Esteja dentro desse refúgio. Não saia dessa zona de conforto de Deus. Não saia. Contanto que você venha até Ele em busca de refúgio, então você tem um direito a cada promessa que Ele fez. Então veja que você tem direito a certos privilégios, como filho de Deus, porém, a condição qual que é? Ficar dentro dessa zona de segurança de Deus. É nessa zona que você vai encontrar refúgio e proteção pelo sangue de Jesus Cristo. Mensagem, deixamos escapar a pressão. Essa é a que foi traduzida. Você crê? Você está nesse refúgio? Você tem direito, então, a todos os privilégios que Deus possui, se você estiver aí dentro. Enquanto você estiver com Deus, refugiado em Deus, tendo Ele como teu escudo, as promessas são para você. Agora, saia desse refúgio, saia desse escudo, receba uma motivação estranha por um espírito estranho que vai te levar para objetivos errados. Você vai ser um fracassado. A segurança é que te dá vitória. A segurança, a zona de conforto de Deus que vai te dar a vitória. Amém. Pode você simplesmente recuar e soltar a pressão? Diga graças a Deus. Eu finalmente consegui, estou aqui pela graça de Deus, estou na zona de segurança. Nada pode me prejudicar. Agora estou protegido pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. É isto. É este sangue de Jesus Cristo que nos cobre, que nos dá segurança. Então veja, nesta zona de segurança de Deus, nós obtemos a fé que nos serve como escudo contra todos os dardos do diabo. Nós acabamos de ler ali Paulo dizendo, né? A tua fé é como escudo, que te livra dos dardos do diabo. Porém, você nunca deve pensar nesse escudo que Paulo fala lá em Efésios, como esse escudo pequeno, redondo, como do Capitão América, ou alguma coisa assim, tipo daqueles dos gladiadores. Não. Eu quero que você entenda isso. Quando Paulo falava ali que o escudo é a tua fé, ou que a fé é o teu escudo, esse escudo que ele estava falando é do escudo do soldado romano. Aí você vai fazer a pesquisa, você vai ver que o escudo do soldado romano, ele cobria o soldado dos pés até a cabeça. É este quadro de escudo que você tem que ter na tua mente. Esqueça esse escudinho aí do Capitão América. O escudo de Deus que te protege é aquele escudo do soldado romano. De cima a baixo, Deus te protege de todos os lados. Ou seja, nenhuma parte do teu corpo está indefeso. Assim é Deus, assim é essa zona de segurança que Ele cria em volta de você. A palavra escudo no latim, scutum, né? Então veja, esse escudo do soldado romano, ele tinha duas funções. A primeira era proteger o soldado contra a flecha, contra a pedrada, contra a lança, contra a espada, não é isso? E uma outra função que o escudo tinha era no coletivo. Primeiro o individual, protegendo o soldado. Mas eles se uniam
os soldados juntavam os seus escudos e criavam uma casinha. Eles chamavam isso de como se fosse uma estrutura de tartaruga, formação tartaruga. Eu acho que tem alguns filmes que ilustram isso, né? Tem alguns filmes, a irmã Rebeca está confirmando. Tem alguns filmes, alguns soldados faziam uma casinha, umas paredes, né? E também um teto. Aí vinha pedra, vinha flecha, vinha tudo, né? Nada acontecia. E assim eles iam avançando aos pouquinhos. Então veja o quadro que Paulo aqui está desenhando para você. Assim é a vida de um crente. Você vai progredir aos pouquinhos, como aqueles soldados lá. Mas eles avançavam, rígidos, duros, mas avançavam. Porque eles tinham ali um escudo de proteção, que era a palavra de Deus, que é a fé de Deus. Estou tentando trazer isso para o espiritual, porque é isso que Paulo fez. Então veja, a fé é isto. Ela tem duas finalidades. Ela tem uma para você, para a tua vida individual, mas também coletivo. Porque Paulo diz que nós temos que ter a unidade da fé, não é isso? A igreja, todos juntos, unidos, tem que ter uma mesma fé. Um mesmo espírito. E quando a igreja está unida numa só fé, num só espírito, ela se torna um povo de Deus intransponível. A noiva de Jesus é um corpo vitorioso porque tem essa unidade de fé. Esse escudo de Deus, que é essa zona de segurança de Deus. Vou repetir o que o profeta diz, me sinto religioso agora. Então, queridos, você tem que fazer isso. Tem em Deus a zona de conforto. Um sermão não temos traduzido aqui, sou eu, não temais. Mas sabe, eu estou tão feliz de que Ele seja nossa zona de segurança. Ele é o lugar onde podemos nos sentir seguros. Eu estava pregando outra noite sobre o nome do Senhor é uma torre, onde os justos correm para dentro dela e estão seguros. Você não está feliz em estar lá esta noite? A grande zona de segurança, onde todos os dardos do diabo são passados pelo nosso escudo da fé, para saber que estamos naquela zona de segurança, ancorados em Cristo, seguros, enquanto pudermos estar lá dentro. Veja, essa é a condição, querido. Você está protegido contra tudo, desde que você esteja dentro desta zona. Não saia disso. Não creia uma outra doutrina, um outro dogma, outro guismo, outra palavra. Não busque amparo em um grupo, não. É nessa palavra, é neste escudo. Nem mesmo a morte, ela mesma, pode nos prejudicar. Já estamos mortos, nossas vidas estão escondidas em Cristo por meio de... estão escondidas em Deus por meio de Cristo. Selados lá dentro pelo Espírito Santo. Isso não é maravilhoso? Sim, irmão Brana, é muito maravilhoso. Então veja que a grande preocupação dos filhos de Deus é de permanecer nessa zona de segurança. Porque eles são provados todos os dias. Todos os dias a igreja de Jesus é provada na terra. Por todo tipo de ensino, por todo tipo de espírito que há por trás. Muitos até saem por aí, como eu disse, perambulando, buscando por alguma novidade, ouvindo um ministro, uma doutrina nova. E alguns até pensam que tem respaldo. Não, eu posso ouvir, nada vai me atingir. Mas eu conheço várias pessoas que se aventuraram. Deixa eu ouvir aquele crítico contra o William Branham. E acabaram se tornando um crítico. E abandonaram a mensagem. Saíram da sua zona de conforto, achando que eles tinham alguma coisa, mas não. Eles só tinham um amparo intelectual. Eles não tinham conforto nenhum, não tinham segurança nenhuma. Eles não tinham escudo de proteção nenhum. O tempo todo estava apenas atrás do escudo intelectual, eclesiástico. Saiu disso, o que aconteceu? O que aconteceu com muitos aí? Muitos abandonam a fé, muitos saem da mensagem. Muitos descreem em Deus, na sua palavra. Então, você tem que crer. Então, afastar-se disso. Afastar dessa palavra que é o teu escudo significa morte. Porque só aquele que se refugia em Cristo é que vai encontrar a vida. Porque conhecer Cristo é vida. Mambana diz, não é conhecer uma doutrina, não é conhecer um dogma, não é conhecer uma igreja, um grupo, é conhecer Cristo. Você conhece Cristo, então isto é vida, porque Cristo vive em você. Sermão que não temos traduzido, Investimentos, 24 de novembro de 62. Agora, mas você é testado, posto à prova para ser provado. Sim, todos nós somos. E não é, depois dos dias de sua proteção, quando estava na porta da sua arca e fez o último chamado, Deus lhe disse, eu terminei com eles. Vá para a segurança que foi fornecida. Aquela arca ali era a zona de segurança de Deus para aquele dia. Hoje a zona de segurança de Deus para nós o que é? Esta mensagem da hora. Esta é a zona de segurança. Essa é a nossa arca agora. Entre nisso e você tem refúgio em Deus. Eu acho que é assim onde estamos. Entrando na pequena zona de segurança. O tráfico do pecado está ficando terrível, sim. Nunca se viu tanto pecado. Nunca se viu tanto desmando.
Nunca se viu tanta coisa errada sendo feita em nome de Jesus, em nome da sua palavra. Mas Deus nos dá uma zona de segurança. Como eu estava falando ontem à noite sobre a inoculação, fique lá dentro. Não saia para perambular. Não saia. A palavra perambular eu fui ver no inglês, porque eu traduzi isso. Wandering quer dizer vaguear, quer dizer desviar-se, perder o caminho. Então o profeta aqui está dizendo, não se desvie, não se afaste do caminho, não saia desta zona de conforto e de segurança de Deus. Como o irmão disse, você pode cambalear para fora disso, é melhor ficar em pé. Agora, não saia perambulando para fora em ismos e em dogmas, fique com a palavra. Ou seja, não saia da zona de segurança, não saia desse escudo protetor, fique com Cristo. Conhecê-lo é vida. Não conhecer o seu credo, não conhecer algum livro, não conhecer qualquer outra coisa, mas conhecê-lo é vida. Amém. Amém. Agora você percebe que aqui uma banda disse, como eu estava falando ontem sobre inoculação. Então eu fui fazer a pesquisa, porque isso aqui foi pregado 24 de novembro. Esse aqui não temos traduzido. Investimentos, 24 de novembro. Então, no dia anterior, 23, ele pregou a mensagem, qual foi? O caminho de volta. Esse tem traduzido aí, talvez alguns irmãos já leram esse irmão. Então eu achei interessante ali, só para trazer alguma coisa que o profeta fala aqui, porque ele está tratando disso. Ele está tratando dessa zona de segurança de Deus. Ele diz que é como também uma inoculação, como uma imunização. Mamana vai dizer ali para você, nós vamos ler alguma coisa, ele explica ali que Jesus, ele também teve em Deus, o seu Pai, a sua zona de refúgio. Ele encontrou refúgio no seu Pai. E o Pai deu de si mesmo o seu Espírito para ele estar ali encarnado e viver no Cristo, para que através do Espírito de Cristo, do Espírito dele, vivendo nele, ele pudesse ser imune aos venenos da serpente, de Satanás. É como se fosse ali um soro antiofídico. Deus estava dando isso para o seu filho. E o profeta diz que quando Deus entrou no seu filho, encheu ele do seu Espírito, ele se tornou imune. Aí veio os testes, porque veio os testes. E os testes, quando vem, querido, não quer saber se você está preparado, não. Não quer saber se você está imune, não. Os testes vão vir de qualquer maneira. Esteja você protegido ou desprotegido. Eles virão. E quando vier, será atroz. Será implacável. A menos que você esteja atrás desse escudo. Quando os testes virão, você conseguirá prevalecer sobre todos. Porque você estará inoculado, imunizado. Como Cristo esteve. Então, Mambana ali fala, Deus teve que provar que o seu soro funcionava. Ele aplicou isso em seu filho. Para que isso? Para que depois você soubesse. Se deu certo para o filho, vai dar certo em todo o resto do corpo. Deu certo para o filho? Deu. Ele resistiu àquela tentação. Ele passou por tudo. Ele suportou todas as críticas, toda a perseguição, toda a oposição. Por que isso? Porque ele estava imunizado. E isto funcionou. Então, se funcionou nele, vai funcionar em todo o corpo. Vai funcionar em mim, vai funcionar em você. Quando vier a oposição, você vai resistir. Quando vier as críticas, você não vai se abalar, porque você está imunizado. Vamos ler isso rápido? Onde é que está isso? Vamos lá. O caminho de volta. Agora, nós verificamos que quando o homem tenta descobrir um soro, um médico, para dar para o seu paciente, para imunizá-lo da enfermidade, ele primeiramente testa aquilo em algum porquinho da Índia, ou um ratinho, né, uma cobaia qualquer, e observa se aquilo irá funcionar. Mas Deus não faz assim. Ele nunca tomou um porquinho da Índia. Ele experimentou aquilo em si mesmo. Um bom médico que quiser experimentar um soro, se ele não sabe se aquilo irá matar ou curar, ele deveria primeiramente tomá-lo para descobrir antes de aplicar em alguém ou mais. E Deus, para poder receber este soro, teve que se fazer carne e habitar entre nós, um parente redentor. Amém? Deus teve de se tornar homem para que então ele pudesse tomar o soro, e ele recebeu a sua inoculação lá no Jordão. Quando ele entrou no rio e foi batizado por João. E então a inoculação desceu. O medicamento caiu do céu como uma pomba dizendo, este meu filho amado em quem me compraz habitar. Ele foi imunizado. Agora escute isso. E imediatamente, após a imunização, veio o teste. Sim, sempre virá o teste. E todo homem, tão logo você recebe o Espírito Santo e é imunizado, cada demônio do inferno se vira contra você.
até mesmo a sua própria família. Muitas vezes te rejeita. Teu marido, sua esposa, seu pastor, você é chutado para fora da igreja, se riem de você, fazem graça disto. É o teste. Veja, nós já vimos, já entendemos isso. Quando você tenta fazer aquilo que é certo, não é isto? Satanás tenta vir para tentar desfazer o programa de Deus. Mas como eu disse, aqui o profeta diz, você já está imunizado. Você tem Deus como teu escudo, que te cobre, que te protege. Amém. Deus se fez carne, um de nós, para que ele pudesse receber a imunização, tornar-se sujeito ao pecado, pois ele era nascido de uma mulher. Amém. E ele permaneceu firme. E ele disse, se eu não faço as obras de meu pai, então não creais. São elas que testificam de mim. Elas falam de mim. Minhas obras falam mais alto do que pode a minha boca. Isso é exatamente correto. Você é o que é pela maneira que você vive. Você não é o que é pela maneira que você fala, ou pela maneira como você se veste, ou pela maneira que você é, mas pela maneira que você vive. Isto é o que faz de você o que você é. O lado de fora expressa o lado de dentro. Qual é o espírito que está por trás te motivando, não é isso? Então veja, a mensagem do irmão Branham aqui é o quê? De que Deus, ele pôs uma toxina no seu filho e que funcionou. E que certamente, se funcionou no filho, vai funcionar em você. Eu quero só ler rapidamente, porque eu quero que você entenda isso aqui. Aqui ele diz, né? Ele botou em si mesmo. Mas ele também vai dizer que ele colocou essa toxina no seu filho. Mensagem que não temos traduzida. Bálsamo em Gileade. Agora, todos aqueles cordeiros foram uma sombra, os cordeiros da lei. Um trampolim, apontando para um tempo em que Deus iria trazer a verdadeira toxina para baixo. Então, Deus nunca escolheu uma cobaia, nem escolheu ele qualquer outra coisa, mas ele testou o soro em seu próprio filho. O Filho de Deus, nascido de uma virgem, desceu à terra e Deus lhe deu a toxina, o teste da toxina. E o que aconteceu? Prevaleceu. Persistiu. E isso tornou ele imune. Amém. Eu vou pular alguma coisa, porque tem alguns textos aqui que depois eu vou deixar disponível para os irmãos, mas apenas quero que você entenda isso, queridos. Já para encerrar aqui, né? Nós temos que ter somente um único refúgio, que é em Deus e em sua palavra. Não busque refúgio seguro em alguma igreja, em alguma doutrina, por mais santo que alguém seja, por mais ungido que alguém seja. Né? A única zona de segurança que existe está somente no Cordeiro de Deus, onde Deus colocou o seu nome e em ninguém mais. Quero ler aqui, o único lugar de adoração escolhido por Deus. Um dia ele estava de pé lá pregando, referindo-se a João Batista. Os sacerdotes estavam do outro lado. Disseram, você quer dizer que haverá um tempo quando o sacrifício diário será tirado? Este grande templo que construímos e todo o trabalho que tivemos, nós, grande denominação? Ele disse, virá um tempo quando tudo isso será aniquilado. Não pode ser, você é um falso profeta. E ele olhou por ali. Ele disse, ei-lo ali. Ali está o lugar de adoração escolhido por Deus. Ali está o Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Veja, ele não disse, aqui veio o metodista, aqui veio o batista, ou o católico. Ele disse, aí vem o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A única zona de segurança que há é naquele Cordeiro de Deus. Só nele há salvação. Não em alguma igreja, algum credo, alguma pessoa, nem um pai, nem uma mãe, nem um homem santo, profeta. Não, nada. Lugar santo é no Santo Deus, o Senhor Jesus Cristo, onde Deus colocou o seu nome em um ser humano para a redenção, o qual pagou o preço por nós, pecadores. Esse é o único lugar onde há salvação. É nessa rocha que eu estou firmado. Amém. Então, queridos, só para concluir esse estudo, eu deixei aqui algumas coisas de fora para não me alongar, não quero cansar os irmãos. Mas só para concluir, repetindo aquilo que eu disse. Os psicólogos dizem, sai da tua zona de conforto. Né? Abandone essa zona de conforto para você enfrentar os novos desafios e se desenvolver. Né? Porém, o conselho que eu tenho para você é, faça tudo isso.
Descubra o teu potencial. Busque por novas realizações se você deseja isto. Estabeleça novas metas, faça planos, busque um trabalho melhor se você está insatisfeito. Porém, tente fazer tudo isso sem sair da zona de conforto de Deus. Porque antes de fazer qualquer coisa, você precisa ter os pés no chão, minha querida irmã, meu querido irmão, bem firmados, e ter a certeza de que Deus estará do teu lado. Não faça nada que te obrigue a comprometer a palavra de Deus. Porque fazendo isso, você vai ficar sozinho. Tenha certeza de que aquilo que você está fazendo é a vontade de Deus para você. E assim você não vai temer se algum problema, alguma adversidade vier, porque você sabe que Deus está contigo. Foi Ele que te motivou, Ele te deu a motivação certa para você sair e avançar. Então você pode, porque Ele prometeu que ia cuidar de você. Ele prometeu que seria o teu escudo onde quer que você estivesse. Mas busque saber primeiro qual é a vontade de Deus para você. Eu leio essa palavra do Mambana aqui e encerro. Divindade explicado novamente, parágrafo 84. Primeiro encontre a vontade de Deus. E logo encontre o seu objetivo. E logo teste o seu motivo e veja se o seu motivo está correto. Jesus disse em Marcos 11:24, qualquer que disser este monte, ergue-te, e não duvidar em seu coração. Porém, enquanto você tiver dúvida no coração, se é a vontade de Deus, ou se seu motivo e objetivo estão errados, como isso vai se mover? Não vai. Se você fizer algo com dúvida, a palavra diz, você está em pecado. Você não pode ter dúvida. Agora, se você estiver sendo motivado por Deus, você não vai ter dúvida no que você está fazendo, porque Deus mesmo te guiando e te fortalecendo naquilo. Porém, quando você sabe que o seu motivo está correto, e é a vontade de Deus, e o seu objetivo está correto, isto tem que se mover. Isto é tudo. Ou Deus disse algo errado. Então, busque a motivação correta. Busque a direção certa de Deus. Busque a vontade dEle. E Ele vai guiar você em todas as coisas. Mas jamais saia dessa zona de conforto de Deus. Amém, queridos? Essa é a mensagem que eu tenho para entregar. Amém. Graças a Deus. Vamos nos dirigir a Deus em uma palavra de oração. Amado Pai Celestial, Deus amoroso, agradecemos a Ti, Senhor, por tudo isso que nós meditamos aqui. Nós cremos em cada palavra que está ali, Senhor. Aquelas promessas para Israel, para Abraão, é para nós também. Tu disse, não temas que eu sou contigo. Não te assombres, que eu sou teu Deus. O profeta disse, muitas vezes nos assombramos e ficamos nervosos, mas ajuda-nos, Senhor, com essa tua palavra que tu nos deu, a confiarmos em ti e a esperarmos em ti. Ainda que fazemos coisas corretas, com uma motivação correta, e alguma coisa se levante contrária, Senhor, ajuda a motivar a tua igreja a continuar nesse caminho que tu tem mostrado para ela seguir. Sim, Senhor, isso é que a tua palavra nos mostrou esta noite, que tu tem nos guardado, que tu tem sido nosso escudo de proteção. Senhor, é nesse escudo que queremos continuar e nunca jamais sair. Ajuda-nos, Senhor, se em algum momento saímos desse escudo, se em algum momento fizemos alguma coisa que fez com que essa zona fosse rompida, quebrada por nós mesmos, por algum gesto, por algum ato, por algum pensamento, não queremos isso, Senhor. Se fizemos foi na nossa ignorância. Ajude-nos, endireita as veredas da tua igreja, para que nós possamos marchar passos, Senhor, rumo a jornada do reino, para que possamos ser vitoriosos, porque nós cremos na tua palavra, que tu és o nosso escudo. Então, Senhor, seja escudo para o teu filho, para a tua filha esta noite, Senhor. Nos dê uma vitória, nos dê uma bênção, Senhor. Ajude cada filho teu que está em necessidade, que tu possas guiá-los na motivação correta, com objetivos corretos, porque se seguirmos neste caminho, a vitória é certa, porque tu nos prometeu estar conosco para cumprir isto. Tu é fiel às promessas e nós te somos gratos por tudo, Senhor. Pelo amor que tu tens por nós. Antes de existirmos, tu já conhecia, já nos chamava pelos nossos nomes. Isso é maravilhoso. Então, nós cremos nos teus propósitos e cremos que tu és fiel para cumpri-los. Então, Senhor, ajude-nos a seguir marchando, como eu disse, para que possamos viver vitoriosamente, a ter essa couraça da justiça, a capacete de salvação, a espada. Sim, Senhor, este escudo, esse escudo da fé que hoje entendemos, que nos cobre inteiramente. Cubra-nos, Senhor. Que nossas vidas possam estar escondidas em Ti, que nada possa nos afligir, possam 1000 cair de um lado e tantos 1000 do outro, mas a tua igreja não será atingida, porque ela está debaixo dessa zona de conforto, que é a tua palavra. Nisso buscamos refúgio, e nisso nós nos firmamos e nos consolamos. Então, ajuda, Senhor, a tua igreja. Ajuda a permanecer nisso, e a nunca sair dessa zona de conforto.
no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Espero que você tenha sido abençoado com essa mensagem simples e humilde que nós trouxemos. E oramos a Deus para que numa outra oportunidade nós possamos estar mais uma vez juntos, tratando da palavra de Deus que é tão bom. Amém? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Encerrando a conexão.